Estamos na cidade do Porto, no seu coração, a Avenida dos Aliados, esta extensa alameda aberta a partir de 1916. No seu topo, a avenida é coroada pelo edifício dos Passos de Conselho, que começou a ser construído em 1920. Já no interior dos Passos de Conselho, subimos a majestosa escadaria nobre, percorremos os passos perdidos, belíssimos, bem assim, como a Sala Dona Maria II. Mas aquela que é verdadeiramente a sala onde tudo se decide é esta, a Sala das Sessões. É aqui que têm lugar as reuniões da Câmara Municipal do Porto e as da Assembleia Municipal. Desde 1958 que esta sala ficou marcada pela colocação destas belíssimas tapeçarias da autoria de Guilherme Camarinha. Tapeçarias que nos narram a história da cidade do Porto ao longo dos séculos, mas que evocam também o São João e o bulício ribeirinho nas margens do Rio Douro. Afinal, a origem da cidade. As tapeçarias foram aqui colocadas em 1958, mas, em boa verdade, o edifício da Câmara tinha sido inaugurado no ano anterior, a 24 de junho, feriado municipal, dia de São João, 24 de junho de 1957. Mas, se a primeira pedra havia sido lançada em 1920, o que é que aconteceu? Sim, o que aconteceu foi 37 anos de uma construção muito condicionada pelos contextos económicos do país. Mas, em boa verdade, este edifício dos Passos de Conselho é apenas o corolário de uma longa história sobre os sítios, as casas, onde funcionou ao longo dos séculos a Câmara Municipal. Vamos fazer essa viagem. Desde as origens da nacionalidade no século XII e de uma forma ainda mais evidente a partir do século XIII, a cidade de Porto registra uma grande dinâmica, um crescimento que se vai materializando, entre outros aspectos, numa crescente autonomia administrativa. Isto é verdade que a cidade pertencia ao bispo. Dona Teresa, a mãe de Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, tinha doado a cidade ao bispo. Este era o senhor, o senhorio do Porto. Mas esta dinâmica da população, a atividade dos burgueses, os homens do burgo, os mercadores, enfim, de facto dá origem à sua crescente participação na administração da cidade. Por essa altura, sabemos que entre eles eram escolhidos, entre os homens bons da cidade, eram escolhidos 3 ou 4 vereadores, enfim, escolhidos pelo bispo, mas não deixa de reforçar esta crescente importância, este crescente papel dos habitantes do Porto na administração da cidade. Nós sabemos, nesses primeiros tempos, onde reunia a Câmara, mas no século XIV, temos referências em 1324 e 1330 de uma casa que ficava junto à catedral. Uma casa modesta, feita em madeira, paredes pouco espessas. Aliás, os documentos referem da necessidade de um novo edifício, porque aquele, além de precário, enfim, não permitia que os vereadores segredassem coisas próprias da sua atividade. E, além do mais, as confissões dos presos
postos a tormento, isto é, os presos que eram torturados, bem, as suas confissões eram ouvidas por toda a gente, tendo em conta as características da construção dessa primeira Câmara. Um edifício, de facto, muito modesto e que acabou por ruir. Perante a fragilidade dessa construção em madeira e para que não se envergonhasse nem a igreja nem a cidade, foi decidido construir então um novo edifício, também junto à catedral, assente em Arcos. Mas também esse edifício acabou por ruir. Teremos que esperar os meados do século XIV para ver ser erguido uma nova torre da Câmara. Mas já não encostada à catedral, mas agora a uma cota inferior voltada para a Rua das Sapatarias, a rua onde se concentravam os sapateiros, junto a uma das antigas portas da cidade, a atual Rua de São Sebastião. E é aí que vai surgir, então, o sobrado da relação, outras vezes designado na documentação como a relação da Câmara Municipal ou o sobrado dos passos do Conselho. Mas são designações que, ao fim de poucos anos, poucas décadas, acabarão por ser substituídos, de um modo popular, por uma outra designação. A casa, a Torre dos 24. Este monumento que continua a fazer parte da imagem da cidade, embora nos dias de hoje resulte de uma intervenção aqui efetuada já no início do nosso século XXI, concebida pelo arquiteto Fernando Távora. Mas por que esta curiosa designação de Casa dos 24? Bom, tem tudo a ver com a Revolução de 1383-85, quando chega ao trono um filho bastardo, a única vez que tal aconteceu na história de Portugal. E, em grande parte, Dom João I, de facto, se torna rei graças ao apoio das camadas populares e da burguesia. E, de algum modo, reconhecendo esse apoio decisivo, o monarca vai instituir um órgão consultivo, por vezes deliberativo, que passa a ter lugar nas câmaras municipais, na administração dos concelhos. Um órgão onde estão presentes 2 representantes dos 12 principais ofícios que existam nessas vilas do reino. 2 sapateiros, 2 caldeireiros, 2 carpinteiros, 2 ourives e por aí fora. E de 2 vezes 12, 24. E por isso, porque no edifício da Câmara, nos passos do Conselho, estavam os seus 24, os seus representantes, estas casas começaram a ser conhecidas, particularmente aqui no Porto, como a Casa dos 24. E foi aqui que durante séculos, de facto, funcionou a Câmara Municipal do Porto. Não deixa de ser interessante contemplarmos esta torre no seu diálogo com a Torre da Catedral. Porque há aqui algo também de simbólico, e que não é mera coincidência, terá sido propositado, porque se é verdade que até aos inícios do século XV, o senhorio, o senhor da cidade, não raras vezes o senhor feudal da cidade, era o bispo, temos também aqui, como que lhe disputando o poder, uma outra torre, colocada mesmo ao lado da torre do bispo, a torre dos burgueses, a torre daqueles que administravam a cidade, algo que se torna mais evidente a partir, de facto, dos inícios do século XV, quando o mesmo rei Dom João I retira ao bispo o senhorio da cidade e as decisões da Câmara passam ainda a ser mais decisivas nesta sua relação com a população. E aqui funcionou a Câmara durante 400 anos. Um edifício que foi sendo restaurado aqui e ali, mas quando chegamos à fatídica manhã de 1 de novembro de 1755, tornou-se evidente que o edifício não tinha as condições para assegurar um bom funcionamento da Câmara Municipal.
Com efeito, o tristemente célebre terremoto de 1755 não destruiu apenas Lisboa, ele fez sentir um pouco por todo o reino e aqui, no Porto, afetou de um modo significativo 3 imóveis. A Capela de São Roque, que ficava junto à Catedral, também o Tribunal e a Cadeia da Relação, não ainda este edifício que hoje conhecemos aqui na Cordoaria, mas um outro ficava já no mesmo sítio, e, sim, a Câmara Municipal, a Casa dos 24. E por isso, entre fevereiro e abril de 1756, a Câmara muda provisoriamente para aqui, para a Cordoaria, mais precisamente para o Hospício de Santo António, que se localizava, grosso modo, no espaço onde hoje temos o Tribunal da Relação do Porto. Na sequência do terremoto e durante aqueles meses de 1756 em que a Câmara se encontra instalada na Cordoaria, vão decorrer obras de recuperação da torre da Câmara, da Casa dos 24. A Câmara regressa aqui à Sé, mas, é verdade, não por muito tempo. Menos de 30 anos depois, em 1783, uma vistoria indica que o edifício está a colapsar. A Câmara ainda aqui se aguenta até 1784, mas novos documentos referem o perigo de, a qualquer momento, tudo abater. A Câmara decide, então, sair deste espaço. E a verdade é que, pouco tempo depois, os pisos superiores acabarão mesmo por ruir. A Câmara vai alugar o que resta, o rechão e o primeiro andar, a uma associação de latoeiros, também a uma fábrica de refinação de açúcar, mas a 25 de abril de 1875, o imóvel é tomado por um grande incêndio e ficará em ruínas. Em ruínas até o início do século XXI. E, porque não havia fotografias da torre e eram muito escassos os desenhos onde ela era representada, perdeu-se na memória da cidade esta imponente torre. E por isso é que também foi polémico o projeto de Fernando Távora, que em 2002 aqui vai erguer a torre. Em boa verdade, como podemos observar, Távora faz nascer a torre a partir das ruínas que aqui existiam. Claro que se poderia dizer, mas e a altura? Qual era a altura da torre? Não estaria o arquiteto Távora aqui a exagerar? Não. Isto porque os documentos antigos referiam que a torre tinha 100 palmos e, curiosamente, Távora coloca-nos aqui, ao longo de uma das empenas da torre, a representação desse número de palmos, dessa altura que durante séculos caracterizou a Torre da Câmara. Mas, tendo saído da Casa dos 24 nesses finais do século XVIII, para onde é que foi a Câmara? A opção, curiosamente, foi seguir uma estratégia que há já vários séculos a Câmara vinha desenvolvendo, sempre que precisava de espaços amplos para reuniões, para recepções, espaços à qual a exígua torre não respondia. Ora, nessas ocasiões, a Câmara socorria-se do adro e dos claustros de vários dos conventos do Porto, o convento de São Domingos, dos franciscanos, até de Santo Elói. E agora, a opção foi também as instalações de um convento. A convento dos Agostinhos Descalços, conhecidos popularmente como os Padres Grilos, e é por isso que ainda hoje chamamos esta igreja a Igreja dos Grilos. Mas este complexo tinha sido originalmente construído pelos jesuítas. Os jesuítas, que em 1759 tinham sido expulsos do país por Marquês de Pombal. Os jesuítas, que aqui tinham desenvolvido um colégio. E foi exatamente no espaço das aulas do colégio que a Câmara se vem instalar. Parecia uma boa solução, mas rapidamente, uma vez mais, o espaço vai se mostrar exíguo. E em 1805, a Câmara vai se instalar num edifício acabado de construir, embora com um outro objetivo.
Construído em 1790, o edifício da Real Casa Pia do Porto fica associado a dois importantes nomes da arquitetura no Porto e na região, nos passagem dos finais do século XVIII para o século XIX. Nomeadamente, a de um engenheiro militar francês, Reinaldo Oudinot, ficará celebrizado por ser o autor da abertura da Barra Nova na Ria de Aveiro, mas também será responsável, o autor de importantes intervenções na Barra do Douro, o famoso molhe da Meia Laranja, ali mesmo na Foz, é de sua autoria. Época em que faz também intervenções, nomeadamente na entrada principal do Forte de São João da Foz. Mas, se o projeto é de Oudinot, depois, na prática, quem desenvolve a obra, e seguramente terá feito também aqui algumas alterações, é um famoso arquiteto, Teodoro de Sousa Maldonado. É um dos principais responsáveis pela concretização do velho plano que vinha já de meados do século XVIII de João de Almada, o plano de melhoramento da cidade, e que agora, nesses finais de 700, estava a ser implementado pelo seu filho, o corregedor também poderoso Francisco de Almada. Muita da imagem que hoje temos da Baixa do Porto resulta exatamente desses planos de João de Almada, concretizados agora por Francisco de Almada. E Francisco de Almada, que aqui nesta zona da Batalha vai ser responsável por importantes intervenções. Ficará celebrizado o ter erguido a despensas próprias o Teatro de São João. Mas aqui, à semelhança do que tinha acontecido em Lisboa com Pinamanique, Francisco de Almada pensa num edifício para abrigar as crianças desvalidas, a Real Casa Pia. O projeto imponente vai-se voltar para a cidade, mas, curiosamente, nunca foi utilizado com esse fim. Serviu para muitas outras funções. Foi quartel militar, foi um importante edifício ligado às finanças, serviu de residência a oficiais militares solteiros. Foi também, durante muitas décadas, na segunda metade do século XX, o governo civil. Mas, nos inícios do século XIX, antes de passar para a Praça Nova, foi aqui também que funcionou a Câmara Municipal do Porto. Com efeito, em 1819, os Passos de Conselho vão conhecer uma nova localização. A Câmara muda-se para aquele que é agora o espaço central da cidade, a Praça Nova, que nós hoje conhecemos como a Praça da Liberdade. A Câmara abandona o edifício da Real Casa Pia e instala-se numa casa, numa antiga residência aristocrática da família Monteiro Moreira, que tinha sido edificada na primeira metade do século XVIII. E aqui irá permanecer até 1916, quando o início da abertura da Avenida dos Aliados, a avenida então designada como da cidade, prolongando a Praça Nova, vai implicar a demolição desse somptuoso imóvel que rematava o lado norte da Praça Nova. Mas, curiosamente, o início da Avenida dos Aliados não é assinalado com o lançamento de uma primeira pedra, mas com a demolição da primeira pedra desse palácio. Um palácio que é demolido, mas alguns dos seus elementos arquitetónicos foram salvaguardados. Desde logo, a famosa estátua do Porto, que tinha sido colocada no topo do edifício. Mas também o frontão com as armas da cidade. Também a fonte que se encontrava no pátio do edifício. E, curiosamente, as varandas. As varandas onde foi proclamada a República a 31 de janeiro de 1891 e depois também a 5 de outubro de 1910. Essas mesmas varandas onde reis, presidentes da República e outras celebridades se dirigiram às gentes da cidade. Ora, todos esses elementos arquitetónicos foram desmontados e posteriormente montados aqui, no espaço do Roseiral, no Palácio de Cristal.
A abertura da Avenida da Cidade, a Avenida dos Aliados, implicou não só, como vimos, a demolição do edifício que, enfim, tinha as funções de passos do Conselho, mas obrigou também, logicamente, a encontrar-se uma solução provisória para instalar a Câmara Municipal. Uma solução pensada para meia dúzia de anos, mas que, em boa verdade, acabou por demorar mais de 4 décadas a concretizar-se. E o espaço escolhido foi este, o monumental edifício dos Passos do Bispo, o Paço Episcopal, aqui mesmo ao lado da Catedral. Com efeito, seria uma solução, algo provisória. E só foi possível com efeito porque nos encontrávamos nos primeiros anos da Primeira República, muito anticlerical, e que por isso não teve qualquer tipo de problema em vir aqui até ao Paço e despejar o Bispo. Esta era, desde a Idade Média, o local onde vivia o Bispo. Claro que o palácio atual não remonta à Idade Média, é um edifício profundamente reformulado no século XVIII, muito ao gosto cênico, teatral do Barroco. Mas ainda hoje podemos aqui contemplar alguns vestígios arquitetónicos desse paço medieval. Mas agora, na Primeira República, de facto, as autoridades da cidade impuseram ao bispo que daqui se retirasse, tendo ido viver durante as décadas seguintes para o Palácio dos Terenas, ali junto ao Palácio de Cristal. Em boa verdade, foi um arrendamento. A Câmara passa a pagar 300 escudos anuais por este palácio. E, entretanto, a construção do novo edifício de Passos Conselho vai, de facto, prolongar-se durante muito tempo. Isto porque, desde o início, há, por exemplo, indefinições quanto ao sítio onde se devia construir o novo edifício da Câmara Municipal. E depois de definido, escolhido o local, bom, depois o país, a braços com crises financeiras e económicas, fará com que a obra se prolongue até à sua inauguração, a 24 de junho, feriado municipal, dia de São João, de 1957, sendo que a primeira pedra tinha sido lançada também no dia de São João, mas do ano 1920. E sim, de início, entre 1916 e praticamente até 1920, há uma indefinição sobre onde construir um novo edifício. Isto porque havia muita gente que entendia que sim, que deveria ser nessa nova avenida, a Avenida da Cidade, dos Aliados, mas a meio da subida do lado esquerdo. Havia, no entanto, um grupo de outros pensadores e arquitetos, de algum modo encabeçados pelo influente arquiteto da cidade, Marques da Silva, que entendiam que a nova Câmara Municipal deveria ser instalada em frente ao edifício da Universidade. A Universidade tinha sido criada também pela Primeira República em 1911 e entendiam que agora, para reforçar todo esse núcleo universitário, era ali que deveria ser instalado o edifício da Câmara Municipal. A definição, a escolha final do sítio onde erguer a Câmara, resultou de um inglês, um famoso urbanista, Barry Parker, que é contratado pela Câmara para vir dar os últimos retoques, os pareceres finais em relação à abertura da Avenida da Cidade. E foi ele que sugeriu que o novo edifício dos Passos Conselho deveriam colmatar essa avenida, ficar no topo da avenida, dominando esse espaço, essa sala de visitas da cidade. E foi assim, então, que em 1920 é lançada a primeira pedra de um projeto do arquiteto municipal António Correia da Silva. Um projeto que iria demorar 40 anos a ser concretizado, mas dando origem a um magnífico espaço. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.